Beleza, voltando aqui então de onde paramos no vídeo anterior, né, onde eu estava fazendo um rushzinho de DGs. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aqui mais uma vez, né? Aqui onde estaremos conversando sobre Cabal, sobre jogos e sobre as coisas da vida do universo. Sendo que, para hoje, o que eu tinha pensado? Novamente, se tratando sobre aspectos de jogos e dessa vez voltados mais para o game design em si. Sendo que a área de game design é a área que eu estudo, é a área que eu pretendo atuar, né, profissionalmente. E aqui eu pensei em trazer um conteúdo aplicando esses conteúdos pro Cabal, né? No caso, hoje eu pensei em trazer, se não me engano, eu diria que é uma ferramenta bastante conhecida no universo do game design, se chama Framework MDA, que sendo framework para mim acho um nome fresco de dizer uma ferramenta, a qual nos permite analisar jogos, por assim dizer, né? Seria um sistema de padronização de análise de jogos, eu acho que funciona dizer assim, desenvolvido em 2005, se não me engano, por um pessoal bem interessante. Mas o que importa pra gente aqui é o que de fato vai vir a ser essa ferramenta, né? Esse MDA, sendo que vai se traduzir para mecânicas, dinâmicas e estética, né? Mechanics, Dynamics and Aesthetics. E como funciona esse sistema de avaliação, como a gente avalia jogos por meio disso, né? Vai ser analisando de um lado a outro, de uma ponta a outra, né? Enquanto jogador, ou enquanto desenvolvedor, perdão, você vai estar vendo seu jogo pelas dinâmicas, pelas mecânicas, que é o que o jogador pode fazer, o que o jogo permite, as dinâmicas, que são o que o jogador faz com aquilo que o jogo permite, e a estética, que muito além do visual vai tratar sobre a forma que o jogador se sente com aquilo que ele faz, a partir do que ele fez, a partir do que está acontecendo. E isso vai de tudo, desde o do estilo visual até a ambientação sonora, que no cabo é sensacional, depois vou até deixar as musiquinhas, mas questão de, por exemplo, os números na tela, efeitos, tudo que contribui para que você se sinta de determinada forma em determinado jogo vai ser em relação à estética. Então, traduzindo isso aqui pro Cabal, se eu fosse puxar pro lado das mecânicas, né, eu vou puxar para falar o que eu acho de interessante nesse jogo e quais as mecânicas que eu gosto, né, que me fizeram não só voltar a jogar, como de fato investir um dinheirinho, como estar aqui inclusive gravando conteúdo sobre esse jogo. Bom, Cabal é um MMORPG, então deixa eu ver se eu acaba que hoje em dia nesse servidor ao menos você não encontra tanta gente assim pela cidade, mas é um MMORPG, aqui vão ser todos outros players. Cadê? Aqui tem mais alguns. Olha, o pessoal aqui da guild. Que mais? No qual é um jogo de ação, então e combate, então são 8 classes, se não me engano agora. Eu optei pelo arqueiro, né? São 4 classes mágicas e 4 classes de espada. A arqueiro vai estar entre as classes mágicas. E aqui estão os itens para quebrar. Vou voltar a fazer as DGs aqui enquanto eu falo, para fazer meu farmzinho. E como todo bom MMORPG, ou RPG em geral, ao menos desse estilo aqui, que é farmar, conseguir armadura e em desafios mais fortes. Inclusive, essa é outra coisa que eu acho super válida de se tratar de conhecer um jogo, que chama Core Loop. Core vem de principal, loop de fato de loop, de repetição. Que é as principais ações no jogo. Qual é o loop de ações que você vai ficar repetindo, né? Até o fim do jogo, no caso do Cabal. E em muitos MMORPGs é ficar forte, farmar, comprar novos itens, farmar de novo, fazer desafios mais fortes, farmar. Acaba sendo basicamente isso. Porque acaba que o objetivo geral do jogo, não só de Cabal, mas de muitos outros RPGs, é ver um número grande ficar maior. Sejamos honestos aqui, por mais que seja se o personagem você quer fazer alguma coisa específica, no fim tudo é sobre ver o número grande ficar maior. Aqui vai ser sempre em relação ao número do dano, o número aqui do poder
Eu acho essa uma mecânica interessante, né? Que é a mecânica de mostrar de fato a evolução do seu personagem por meio de um número. Então isso facilita muito na hora de, por exemplo, testar a armadura, testar algumas coisas, testar algumas combinações, sem ter que fazer muito cálculo, sem ter que fazer muito theory craft, theory builds, né? Como você vê em Path of Exile, por exemplo, hoje em dia eles já têm os programas, tudo para meio que automatizar esses cálculos. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu tenho qualquer coisa de armadura utilizável. Meu poder está aqui, 578 mil. Não posso usar esse, eu posso usar alguma coisa daqui. Isso. 535, 550. Então temos aqui 578, 551. Então com a rápida troca ali de itens a gente consegue ver qual é mais forte. Então esse eu acho uma mecânica muito legal, que é simplesmente mostrar poder. E sobre Cabal, né? Fazer esse número ficar grande. Acaba sendo o objetivo. E aqui as dinâmicas que são interessantes. Né? Como nós vamos fazer para fazer esse número ficar grande? Existem diversas outras mecânicas e dinâmicas. Né? Nós podemos trabalhar aqui, por exemplo, os itens, que foi algo que o Cabal trabalhou muito. Né? Então você vê aqui os itens, quantos atributos que eles têm. Ele está mais 20, já é um sistema de fortalecimento. Ele tem ali opção épica, opção, aprimoramento extremo e aprimoramento divino. Todas essas são são mecânicas de fortalecimento, isso só nos itens. Sendo que, se não me engano, em Mu nós temos 5 partes de um set, mais 2 armas, 2 anéis e um colar. Em muitos jogos esse eu acho que vai ser o maior padrão em relação aos itens. No Cabal, eventualmente, né, surgiu o que? A questão da Dragórnia, que seria uma capa, se eu tivesse com a armadura certinha aqui, da mesma. Temos aqui a montaria, no caso como eu mostrei, né, a motoca, mas vou considerar como sendo a montaria. Então outro sistema, vai ter os pets, que é outro sistema de fortalecimento, vai ter cinto, talismã, arcanas, effectors, esses que são super interessantes porque eles atuam diretamente nas suas skills. Um monte de coisa, enfim, né? Tem muita coisa nesse jogo para ser sistema de fortalecimento. Isso porque, é claro, o jogo já é bastante antigo, né? Ele teve que continuar se atualizando para o público mais antigo, né? Então, as mecânicas de fortalecimento. Aqui eu estou usando a mecânica mais básica de fortalecimento, que é o grind. Essa não falha, farmar coisinha, vender, ganhar dinheiro, comprar item melhor. Talvez comprar item melhor seja o principal sistema de fortalecimento desse jogo, mas existem muitos outros. Então é um jogo que te permite jogar de diversas formas, né? Você pode tanto ir fazer DG só para farm, de item raro. Eu estou nessa daqui, por exemplo, farmando esse que é um item super normal, mas que acaba vendendo a um troquinho. Então eu estou realmente farmando pela quantidade. De vez ou outra eu dropo essas coisas, né? Que são uma coisa boa. Vou até usar essa missão aqui. Então, em relação às mecânicas do jogo, vão ser usar as skills, né? As mecânicas vai ser permitir você usar as skills, usar os buffs, atacar monstro. As dinâmicas vão vir a ser como você vai usar essas skills, né? Você vê que cada skill tem, por exemplo, ali atordoamento, investida. Algumas skills são mais rápidas, outras mais lentas, algumas dão mais dano. Então tudo isso que vai agora da escolha do jogador, essas vão vir a ser as mecânicas. Mas o importante agora, e para você, né, enquanto jogador, não vai ser a questão das mecânicas, não vai ser a questão das dinâmicas, mas sim a estética, que é como o jogador de fato vê o jogo, né? Para o jogador é importante a estética, depois as dinâmicas, por fim as mecânicas. É o caminho oposto ao do desenvolvedor. Isso porque no fim o jogo é como o jogador se sente. E em relação ao Cabal, né? E o que me fez vir a jogar o Cabal, porque eu acho que ele tem uma estética interessante nesse sentido. Entre os fatores, eu diria que, acho que como eu comentei no outro vídeo, o Cabal consegue fazer você se sentir forte. E isso eu acho super interessante. E algumas das formas que o Cabal faz isso, mas sem ser exagerado, eu diria, com os números.
Então você vê essa questão de mostrar os hits em cima aqui, eu acho muito legal, né? Mostra quanto você está hitando. E a forma que o Cabal trabalha esses números, por exemplo. Em jogos Souls-like, jogos mais difíceis, você vai ver, por exemplo, inimigos com 1000 de vida e você dá 30 de dano. Não tem problema nenhum, no entanto, você não passa aquela sensação de ser realmente muito forte. Agora, se esse mesmo inimigo tem 10.000 de vida e você tira 1030, 10.300, simplesmente tudo aumentou em 10 vezes. No final não aumentou nada, né? O inimigo vai demorar a mesma quantidade de hits, mas agora seu hit é de 300, você já não é mais tão fraco. E isso eu acho que é algo que o Cabal trabalhou de modo bem legal, né? O hit aqui às vezes 100.000, 50.000, 70.000 é um número bastante alto, mas eu não acho que chegue a ser tão absurdo como aconteceu, por exemplo, no MMO de Elder Scrolls, que eu comecei a jogar uns dias atrás, né? Achei super interessante, mas eu achei muito estranha essa escolha, porque ao criar o seu personagem, mesmo que seja uma classe arqueira, que você coloque como quer que seja a sua raça, que não seja tanque, você simplesmente começa com 20k de vida, 26k, então tudo eles trabalham com números muito absurdos, de modo que chega a incomodar desde o início. 20k de vida, nossa, é muito. Todo hit tira 5, 6k, acaba dificultando a visualização do player, porque eles sequer colocam os números completos, né? Eles colocam como de fato 20k, 16k, 6k. Então você acaba não tendo essa exatidão e acaba ficando estranho. Eu particularmente gosto desse limite aqui do Cabal. Esse sistema aqui também das cores, né? Hit azul, você vê que são sempre os hits maiores, né? São hits críticos, o amarelo é o hit normal. Isso eu lembro bastante do Mu que tinha bastante essa questão dos hits de várias cores, né? Você tava com equipamento que dava dano mágico, você tinha as equipes que davam crítico. Isso eu acho bem legal. Questão do objetivo geral aqui do jogo. Hoje em dia, né, eu tenho que farmar as DGs, então acaba sendo um jogo que evolui para farmar DGs, né? Por mais que existam vários mapas, assim que eu sair aqui eu mostro para vocês, no fim os mapas deixam de ser relevantes e passa a ser um jogo de farmar dungeons instanciadas, que você consegue farmar tanto sozinho quanto em grupo. Eu particularmente gosto, porque eu acredito que o trabalho de fato de criar um mapa inteiro seja muito mais exorbitante do que esse de criar as dungeons. E Cabal eles têm uma equipe bem legal em relação às dungeons, porque tem muitos estilos artísticos, tem muita coisa legal nessas dungeons. Eu acho um jogo muito bonito. Em relação à estética também, música. A música nesse jogo é sensacional. Não acho que tenha as cobrinhas. Outra forma de descrever. Eu acredito que qualquer um assim que já jogou esse jogo na infância ou na adolescência, né, que volte a, mesmo que seja só ver um vídeo sobre o jogo e pegue aquela música, vai sentir, né, vai lembrar da época que já jogou. É muito legal essa questão da música aqui no Cabal. O estilo artístico em si, que por mais que eu tenha dito que a estética não é só sobre isso, não podemos deixar de falar, né, que é algo extremamente relevante. E o Cabal, ele vem muito mais semelhante ao Mu, eu diria. Vou sempre puxar pro lado do Mu, que foi um jogo que eu joguei por bastante tempo, do que pro lado do Lineage, que também foi outro jogo que me marcou bastante, né? E isso eu digo no sentido de... Você quer fazer alguma coisa? Você vê, é bastante colorido, são cores fortes. Eu tô aqui com amarelão e azul. O Lineage ele puxava bastante para os tons mais terrosos, para os tons mais verdes, escuros, marrom escuro. O Cabal ele não se importa de fato em colocar essa questão desse brilho e cores mais vibrantes, cores mais fortes. Então é isso, eu diria que essa seria a minha análise puxada para esse framework MDA do Cabal, né? As dinâmicas e as mecânicas são feitas no intuito de fazer com que você se sinta forte, no intuito de fazer com que você se sinta de fato
poderoso, né? Um personagem, um protagonista, eu acho isso bem legal. Ao mesmo tempo que trazendo desafios bastante consideráveis, você vai encontrar vários DGs bastante poderosos. Eu gosto da forma que eles equilibraram os guerreiros e magos, né? De forma que guerreiros são muito tanques, principalmente as classes mais tanques vai ser o guerreiro de fato e o espada e escudo, né? Enquanto as classes mágicas, como arqueiro, mago, mago negro, vão ser realmente mais puxadas pro DPS. Então você vai ver que são classes que são muito danudas, só que tem uma facilidade de morrer muito grande. Inclusive por isso eu vim pegar a questão do arqueiro, porque ele tem várias skills de cura, né? Acaba tendo uma sobrevivência legal. Em relação à estética, eu acho que as mecânicas geral, as dinâmicas, tudo no Cabal contribui muito bem para gerar essa estética que o jogo procura. Eu acredito que o jogo simplesmente funcione bem. Por isso, inclusive, voltei a jogar depois de todos esses tempos. Voltei bem recente, estou com um personagem, inclusive, recém-comprado. Olha que bonitinho. E tem muita coisa ainda que eu não sei sobre o jogo de fato. Eu nunca tinha chegado a esse nível 200 com... Pronto, já não tinha chegado no nível 200. Não cheguei a ver a questão do Overlord. E agora já tem a questão do mítico, de Link Estelar, de mérito, de honra de coleções e não sei mais o que. Então eu estou aprendendo todas essas coisas aqui também. E à medida que eu for progredindo aqui, eu trago com vocês, né, atualizações. Hoje eu estava só fazendo esse farmzinho aqui. Vou vender lá tudo. Farmar mais umas DGs. E mais tarde eu continuo. Espero que tenham gostado. Se puderem deixar um like aí, deixar algum comentário para a gente trocar alguma ideia, né, sobre o jogo, sobre o que você acha, não só sobre Cabal, mas qualquer que seja o jogo que você está jogando, que você acha interessante. Se achou interessante essa ferramenta, né, para você e esse modo de jogar os jogos, por favor, deixe aí nos comentários. E é isso, até uma próxima.